Montagem é o nome dado ao setor no qual todas as partes que compõem o corte e a sola são unidas por forma a construir o sapato. Há várias formas de fazer esta união. Cada uma é designada como sistema de construção e teremos em cada caso uma sequência própria de operações de montagem do corte de forma associadas a um determinado método de fixação da sola. Um método de montagem do corte pode ser combinado com um ou vários métodos de fixação da sola, originando assim uma variedade de sistemas de construção. Cada sistema de construção está associado a um determinado conjunto de características relacionadas com o uso, a moda, o preço, que vão condicionar a sua escolha para o calçado produzido. Apresentamos de seguida estas características, em particular para o sistema de construção Goodyear. Apresentam-se em seguida as principais operações de montagem Goodyear. Colar lábio na palmilha. Montar corte sobre a forma. Cozer vira à palmilha. Colar sola à palmilha de montagem. Cozer sola. Acabar o solado. Desenformar. Neste sistema de construção não há uma fixação direta do corte à sola. O corte é fixo primeiro à palmilha e esta é posteriormente fixa à sola através da costura. Este sistema de construção apresenta algumas vantagens em relação a outros sistemas de construção, nomeadamente, o tipo de materiais utilizados neste sistema de construção torna o sapato mais respirável. A cavidade criada na zona da pata é cheia com aglomerado de cortiça ou placa de cortiça, o que torna o sapato mais flexível e confortável. Apresenta um maior isolamento contra o frio e o calor. Processo de construção. A primeira fase consiste na preparação da palmilha de montagem e do corte para a posterior fixação do corte à sola. Esta palmilha possui uma particularidade em relação às utilizadas noutros sistemas de montagem. A palmilha de montagem é constituída pelo rasto e por uma parede com cerca de 5 mm, normalmente designada por lábio da palmilha. Este lábio irá servir para a fixação da pele e o forro da gaspe através da costura. Colocação do contraforte. Para que o corte ganhe forma, é necessário colocar um reforço na parte de trás do sapato, o qual é normalmente designado por contraforte. Este contraforte é moldado a quente e a frio numa máquina de moldar contraforte. Colocação da testeira. A testeira é aplicada entre a pele e o forro, tendo como função proteger e dar forma ao sapato. A segunda fase consiste na fixação do solado ao corte. Passam-se a descrever as operações a executar para obtermos o sistema Goodyear. Fixar a palmilha à forma. A palmilha é colocada na base da forma com o lábio da palmilha virado para o exterior da forma. Montar bicos. Esta operação hoje em dia é efetuada mecanicamente. O corte é colocado sobre a forma e esta é posicionada na máquina para a operação de fechar os bicos. Aqui, há a realçar que é necessário que o funcionário posicione corretamente o corte sobre a forma, tendo em atenção os seguintes pontos. Primeiro, no corte, a zona da biqueira deve estar bem centrada sobre a forma. Segundo, verificar se os talões estão com a altura correta, utilizando como indicador a marcação que é usualmente feita na forma. Só após a verificação destes pontos é que se pode proceder ao acionamento da máquina para que esta feche a zona da biqueira. Fechar lados e calcanheira. Esta fase vai permitir fechar o sapato da zona dos enfrancos até à calcanheira. Para uma correta execução da operação, é necessário que seja verificada a altura dos talões sobre a forma e, se necessário, reajustar a altura. Esta operação pode ser efetuada numa máquina de fechar lados e calcanheiras ou então, como podemos observar nas imagens, utilizar uma máquina de grampear. Aparar excesso de material. Esta operação tem como função retirar o excesso de pele do bordo de montagem de forma a facilitar a fixação da vira ao lábio da palmilha. Cozer vira de couro ao lábio da palmilha. A operação consiste na fixação de uma vira até à zona dos enfrancos através de um cozido. Na realização desta operação é necessário um conhecimento técnico e alguma perícia, pois a má execução da operação pode colocar em causa a qualidade do produto final. Rematar pontas. Consiste em puxar as pontas do cozido para o interior da palmilha.
Esta operação é executada manualmente. Retirar agrafos. Tal como o nome indica, esta operação consiste em retirar os agrafos que anteriormente serviram para fixar a palmilha à forma. Rebater e levantar a vira. A execução desta operação tem como função posicionar corretamente a vira para que seja possível realizar as operações posteriores. Colocar reforço na zona da calcanheira. Nesta zona é colocado um reforço metálico que normalmente é designado por alma ou enfuste. Na imagem podemos observar que a fixação do enfuste é efetuada através da aplicação da cola plástica. Injeção de aglomerado na base de montagem. Esta operação consiste na injeção de aglomerado de cortiça na caixa criada na zona da palmilha, que possui cerca de 4 mm de altura. A injeção do aglomerado de cortiça permite a adaptação correta do pé ao calçado, absorvendo ao mesmo tempo o suor libertado. Dar cola na base da montagem e dar cola na sola. Esta operação consiste na preparação dos materiais para a colagem. Para assegurar a correta execução desta operação, é necessário verificar se o corte e a sola não se sujam com cola. A cola foi bem dada no corte e na sola. Colar a sola ao corte. A sola é apontada manualmente ao corte e, posteriormente, o sapato é colado numa prensa para a execução da prensagem da sola ao corte. Rebater o sapato na zona da vira. O sapato é rebatido na zona da vira de forma a garantir uma correta colagem da vira à sola. Há empresas em que a operação rebater a zona da vira é efetuada antes da prensagem e outras após a prensagem do sapato. Em ambos os casos, o objetivo da execução da operação mantém-se. Fresar o contorno da sola. Retira o excesso de sola existente, aproximando o bordo da sola com o da vira. Cozer a sola. Esta operação é mecânica e consiste em cozer a sola ao sapato a toda a volta. Nas imagens podemos observar que a máquina abre o canal em simultâneo com a operação de cozer. No entanto, nem sempre as empresas possuem este tipo de equipamento, dando origem ao desdobramento desta operação. Assim, podemos ter a operação de abrir o fendido na sola e a operação de cozer. Colar o salto ao sapato. Preparar a sola e o salto para a colagem. O salto é apontado manualmente ao sapato e, posteriormente, o sapato é colocado numa prensa para a execução da prensagem do salto ao sapato. Fresar o contorno da sola a grosso e macio. Após a fixação da sola ao corte, é necessário retirar o excesso de sola que existe no contorno do sapato. Esta é uma das operações que necessita de grande cuidado na sua execução. É dividida em duas fases. Na primeira, desbasta-se o material e a segunda fase tem como objetivo acabar o sapato. Desenformar. Retira o sapato da forma. Pregar a sola na zona do salto. A operação é efetuada mecanicamente e fixa a sola na zona do salto.